Seja bem-vindo novamente ao canal. Eu me chamo Carlos Ribeiro e hoje vou continuar a tratar de historiografia do integralismo no Ceará. O último vídeo que eu fiz foi a respeito da Maria de Jesus Melo, primeira vereadora de Fortaleza eleita em 1936 pela Ação Integralista Brasileira, e hoje vou tratar do primeiro mártir integralista do Ceará, que ao todo, ao menos na historiografia integralista, são 33 mártires, mas aqui no Ceará, ao menos graças a Deus, claro, foi apenas um. Mas uma pessoa que fez muita falta em nossas fileiras, mais especificamente nas fileiras integralistas de Sobral. Hoje irei tratar de José Gertrudes. Eu escrevi um artigo sobre ele, publiquei no dia 25 de novembro do ano passado, recordando a morte dele, a triste e, não digo trágica, porque não se tratou de uma tragédia, se tratou de um ato de covardia realizado pela polícia local, naquele tempo comprada pelos coronéis de Sobral. Parece que Sobral sempre teve o seu coronel, né? Até hoje tem coronéis lá. É incrível isso. É uma política que não muda. Aliás, poderia ter mudado naquele período, né? Se não fosse certas atitudes de um senhor chamado Getúlio Vargas. Mas, indo direto ao ponto, José Gertrudes, das minhas pesquisas que fiz sobre ele, em páginas do Facebook, na Biblioteca Pública do Estado do Ceará, que, bem dizer, no Dragão do Mar, né? Fica colado com o Dragão do Mar, com o Planetário, nos jornais da hemeroteca, procurei muito e achei um rico material, mas não achei tudo, não achei fotos, infelizmente, não achei nada que ligasse a ele, assim, foto e data de nascimento. Mas José Gertrudes, ou melhor, Gertrudes, para não ficar cansativo pela dicção, é um pouco complicado ficar falando José Gertrudes direto, mas Gertrudes, eu escrevi um artigo que foi publicado no blog oficial do Integralismo no Ceará, que é a Voz do Ceará. Eu vou colocar o link aqui na descrição, certo? E, ao menos, como disse, data de nascimento não consegui, portanto, a data de casamento dele eu consegui, que não deixa de ser um dado importante em sua vida pessoal. Ele se casou no dia 24 de março de 1919. Assim, dá para estimar que quando ele faleceu, no dia 20 de novembro de 1935, ele, assim, se tratava de uma pessoa ainda jovem, talvez com 40 anos, 50 anos no máximo, né? Eu estimo essa idade, não sei, eu estimo essa idade pela data de casamento dele. Casou-se com Dona Luísa Gertrudes da Silva, originária dos sertões de Massapé e Santana. Após o casamento, eles se mudaram para Meruoca. Meruoca antes era um distrito de Sobral, um bairro de Sobral. Atualmente é um município já autônomo, ok? E naquele então distrito de Meruoca, o casal exerceu ali atividades agropastoris, produziram ali, tinha casa de farinha, engenho de rapadura, né? E viviam disso. O casal não chegou a ter filhos, portanto eles adotaram um menino, uma criança, que registraram como Francisco Gertrudes. Luísa e Gertrudes, o José Gertrudes, ou como ela era muito chamada pelos íntimos, a Dona Luizinha, ela fazia parte de números pastorais da igreja de Meruoca, Ela era zeladora da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, fazia parte da Peunião, da OVS e outras pastorais. Já o marido, no caso o nosso companheiro José Gertrudes, era líder comunitário e político. Ou seja, ele já tinha uma posição de liderança ali na política local. Talvez isso não agradasse, como disse, os coronéis locais, porque no tumulto que houve no dia 20 de novembro de 1935, ele foi o alvo. Ele não era o chefe provincial, não, perdão. Ele não era o chefe
municipal, né? Lá de Sobral, nem o distrital de Meruoca. Mas ele era um líder comunitário e político. Você não precisa ter um cargo para ser um líder. A vocação de líder está com um camarada lá. Então, um líder está à frente ali do seu pessoal, dirige trabalho, fala, agita, e isso se torna um incômodo a muitos caras, inclusive naquele tempo. E, obviamente, ele seria um alvo, como foi, infelizmente. A data, 20 de novembro de 35, era o dia que o bispo de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, estava visitando a capela de Meruoca. Os integralistas formaram ali uma comitiva para recepcionar o bispo. Foi uma ala ali de honra para receber o bispo. E nesse contexto foi que ocorreu o conflito entre os integralistas e a polícia local, que, como eu disse, era comprada pelos coronéis da região. E isso, quando falo comprada, não é um termo exagerado, não estou fazendo discurso antipolícia, não. Teria que ser muito escroto aqui para eu, integralista, vir até aqui e falar mal de polícia. Teria sentido algum. Quem me conhece sabe que eu admiro muito o trabalho da polícia e que estou estudando para fazer concurso para a área de segurança. Agora, a questão é, historicamente, sim, em inúmeros municípios do país, de norte a sul, principalmente na região interiorana, a polícia era muito comprada pelos caras, pelos coronéis. Os coronéis comandavam aquilo dali. Eles mandavam no interior, elegiam os seus no interior, para que no interior tivesse apoio suficiente para o grande filho da puta que iria se candidatar para as eleições para governador, para deputado. E isso queria dizer o quê? Mais proteção, mais apoio para o coronel. Era esse tipo de safadeza que ocorria na política antigamente e que ocorre até hoje. A coisa não mudou muito, não. São os mesmos safados, a cara aí da política que já aparenta ser uma múmia e continua aí roubando o nosso país. Então as coisas não mudaram muito, não. Mas continuando, formou-se a ala integralista quando a polícia começou a entrar em confronto com os integralistas. E entrarei nesse contexto mais ainda. O confronto se acalorou mais e começaram a disparar com arma letal, com bala letal. Bala, cacete, munição. Com munição letal. Bala é piper, é a esquis, cara. Com munição letal. Então, os integralistas, aqueles que estavam armados, que naquela época era muito fácil você ter uma arma também, diferente de hoje em dia. Mas, naquele tempo, poucos que estavam armados, rebateram ao ataque da polícia, desproposital, criminoso. José Gertrudes buscou se refugiar na igreja. Foi frouxo, pode ver algum engraçadinho que pegar e falar, o cara foi frouxo. Pô, ninguém tem uns peitos de aço. Se você tem uns peitos de aço, meu amigo, então se coloque numa situação de perigo, para ver se o tiro vai ricochetear no seu peito. Eu faria o mesmo, qualquer um faria, porque é o instinto do ser humano buscar o quê? A autopreservação. Seja numa situação de igualdade que você está armado, você obviamente vai rebater. Quando você sabe que não pode com pote, como dizem os mais senhores, você vai buscar a sua autopreservação. Foi o que José Gertrudes buscou. Ele buscou se refugiar na igreja, porém a polícia, teve um soldado de polícia que entrou na igreja e fuzilou o José Gertrudes dentro da igreja mesmo, dentro da igreja de Meruoca, bem próximo ao bispo de Sobral, naquele tempo, que era o Dom José Tupinambá da Frota. E, inclusive, o próprio bispo testemunhou a favor dos integralistas, porque ele viu ali na frente dele o que tinha ocorrido. Esse conflito ficou conhecido como o conflito da Praça da Matriz.
Outros 2 integralistas foram feridos também gravemente, mas sobreviveram. O nome deles é José Quitéria e Manuel Alves. Também foram feridos, foram alvejados por bala de fuzil, munição, porra de bala. E aí, gente, o que acontece? Essa história não é de se espantar, foi muito mal contada pelos veículos de comunicação da época, né? E atualmente parece que esse assunto perdeu-se na história local e também na história integralista. Então é importante fazermos um resgate disso. Continuando, nas minhas pesquisas eu busquei fontes nos 2 principais veículos de comunicação da época, que era o Povo, um jornal anti-integralista, mas que foi honesto o suficiente para dar a palavra aos integralistas para se defender. E eu admiro essa postura que o Povo teve naquele tempo. O Povo hoje em dia é um canal de comunicação muito fuleiro, digo mesmo, tenho minha liberdade para falar isso, não estou xingando, não estou nem mentindo, porque é a verdade. O jornal O Povo, o jornal mais fuleiro que existe, dá muita voz para muita coisa fuleira, certo? Que não vou entrar em detalhes, que o vídeo que não se trata de xingar o povo, e acho isso desproporcional, não é necessário, porque todo mundo sabe que o jornal O Povo é ruim mesmo. Para quem não conhece o jornal O Povo, o pessoal de fora aqui do Ceará, que acompanha esse canal, o jornal O Povo é como Folha de São Paulo. Agora vocês vão entender. Muito bem. Portanto, o jornal O Povo, apesar de ser anti-integralista naquele período, foram honestos, né? E publicaram a versão dos integralistas no jornal. E aí eu busquei na biblioteca pública os jornais, tive acesso, graças a Deus tive êxito, e aqui no artigo que escrevi eu deixei por completo, né, por completo toda a matéria, tanto do Povo quanto do jornal A Razão. E aí, bem, aqui estou constando alguns dados que eu coloquei no meu artigo. Foi um artigo um tanto extenso, certo? Irei colocar na descrição. Portanto, resumindo a matéria dos 2 jornais, tanto do jornal A Razão quanto do jornal O Povo. A versão da polícia e a versão dos integralistas lá de Meruoca. Vou começar pela versão da polícia, que é a mais bizarra de todas. É a mais bizarra. E tinha que ter muita cara de pau para dar uma explicação dessa para os jornais. O chefe de polícia de Meruoca, que era obviamente comprado pelo dinheiro dos coronéis, o chefe de polícia disse que os integralistas estavam batendo, estavam tacando o cacete, estavam tacando a porrada nos cidadãos, nos fiéis católicos que queriam entrar dentro da igreja. E eles reagiram à agressão injusta dos integralistas, metendo bala neles, abrindo fogo e com bala, não era bala de revólver, era munição de fuzil, né? Sabemos que a munição de fuzil antigamente, como sempre foi, é 7,62, ao menos naquele tempo, as munições mais conhecidas de fuzil era 7,62 por 92. Então dá para saber que o estrago foi grande, né? Dá para ter a noção que o estrago, aqueles que conhecem, né, de militaria, de armas, né? Quem é CAC também sabe que munição, assim como a 5,56, a 7,62, é devastadora. Ela não é feita para ferir levemente, nem para ferir gravemente. Ela é feita para arrancar um pedaço de você. Então, essa foi a justificativa fuleira que o chefe de polícia deu para a imprensa e para a polícia daqui de Fortaleza, certo? Para a central daqui de Fortaleza. E não dava para engolir um negócio desse. O chefe municipal lá de Sobral daquele tempo, da ação integralista,
contou a verdade dos fatos. No artigo tem e no jornal, O Povo, vejamos, barbaridade. Daqui era o companheiro Farias, que era o chefe municipal de de Sobral, perdão. E num telegrama que ele enviou para o Ubirajara Índio do Ceará, que era deputado estadual pela Ação Integralista e também era chefe provincial da Ação Integralista Brasileira aqui no Ceará, o telegrama ele diz: a chefia provincial da Ação Integralista Brasileira, o telegrama é o seguinte: companheiros de Meruoca agredidos pela polícia por ordem de Pedro Sampaio, grande chacina na qual saíram baleados foram José Quitéria, Manuel Alves e morto José Gertrudes, o primeiro mártir integralista cearense, da ideia do Sigma. O companheiro Severiano vem sendo barbaramente espancado na cadeia e consta que será fuzilado no transporte para Sobral. Ambiente de absoluta desgarantia da vida, da ordem, da lei, realmente. O testemunho do bispo de Sobral será a nossa maior defesa, pois disse que presenciou toda a chacina que terminou dentro da igreja, alagada de sangue. Morreu um soldado, ficando 2 feridos em consequência à legítima defesa dos integralistas. Consiga a vinda de um delegado especial para instaurar um inquérito. Comunique o fato à imprensa e aguarde informações minuciosas. Anauê Farias, chefe municipal. Em face do acima exposto, a Ação Integralista Brasileira, através de seus órgãos autorizados, vende público em nome de 600 mil camisas verdes da pátria, articulados nos 1.462 núcleos, lançaram o seu mais veemente e revoltado protesto contra o trucidamento bárbaro dos nossos companheiros de Meruoca, a mando do coronelismo desenfreado e irresponsável do nefando regime liberal. Mais uma vez se patenteia a que se reduz a liberdade tão apregoada pelos liberais democratas. O sangue que ensopou o solo adusto de Sobral clamará vingança e atormentará as consciências dos grandes e verdadeiros responsáveis. E isso extraído do jornal O Povo, de 22 de novembro de 1935, foi publicado uma outra matéria do jornal, que se trata de um discurso do Dr. Ubirajara Índio do Ceará, que era o chefe provincial da Ação Integralista Brasileira, e era deputado, como bem disse, declarando-se a respeito do conflito de Meruoca, que tirou a vida de Gertrudes. E, para findar o vídeo, o conteúdo do vídeo, irei, ler a matéria na íntegra, que chama-se A Última Hora. Na sessão de hoje da Assembleia, usou da palavra o deputado integralista Ubirajara Índio do Ceará, o qual fez perante a casa, que estava repleta, uma exposição impressionante dos acontecimentos de Sobral, que descreveu de maneira completamente diversa da narrada pela polícia. O orador, invocando vez por outra o testemunho do bispo de Sobral, lançou a culpa oficial das ocorrências sobre um filho do chefe governista de Meruoca e disse que o ambiente que encontrou naquela vila e em Sobral foi o mais asfixiante possível contra os camisas verdes. Em Meruoca foi apostada uma metralhadora. Eu creio que era para ser postada, eu transcrevi na íntegra, não mudei nada. Foi postada uma metralhadora com a qual foram dadas diversas descargas, provocando grande pânico. Um dos integralistas presos foi duramente serviciado e até água lhe negaram. Negar água para um cristão é sacanagem, E para vocês verem como era a repressão ao integralismo aqui no Ceará, particularmente em Sobral. Eram guerreiros mesmo. Os integralistas de Sobral eram e sempre foram guerreiros. Continuando. O chefe municipal Farias Sobrinho esteve presente no xadrez e dormiu no chão porque a polícia não aceitou a rede que a esposa lhe foi levar. A camisa verde de um dos integralistas foi rasgada e serviu para limpar o cano dos fuzis. Diversas outras cenas deprimentes desse orador foram praticadas e nada disso apurou o inquérito, o qual, segundo acrescentou, não representa absolutamente a verdade.
Os depoimentos eram escritos de maneira diversa do que narravam as testemunhas, resultando daí tomarem-se absolutamente contraproducentes as providências do governo. Ele próprio, orador, era testemunha de tais arbitrariedades que foram constatadas pelo padre Helder Câmara. Helder Câmara também vamos tratar aqui no canal, viu? Importante membro da ação integralista daqui do Ceará e que merece ter um local de destaque aqui no canal sobre a sua vida e seu trabalho pela igreja. Continuando. Depois de outras considerações, nas quais foi citado diversas vezes o nome do coronel Djalma Bauman, que, segundo afirmou o senhor Birajara, não pôde contestar a veracidade de tais fatos, disse o líder integralista, que podia afirmar agora, como testemunha presencial, que é de opressão e arroxo o ambiente do interior do Estado contra aqueles que não comungam das ideias do situacionismo, ou seja, do coronelismo, da situação, né? Por fim, evocando o sangue derramado na igreja de Meroca, levantou seu veemente protesto contra todas essas ocorrências e disse que, por maiores fossem as perseguições, os integralistas continuariam a pregar sua doutrina. Muito bem. No Jornal Integralista de Fortaleza, a Razão, de 23 de julho de 1936, ainda também uma boa exposição dos fatos ocorridos, e aí deixarei esse assunto para leitura, aliás, deixarei esse artigo do Jornal A Razão para que os companheiros aí possam apreciar. O vídeo chegou, aliás, a mais de 20 minutos, mas a partir desse vídeo você pode ter uma noção exata de como foi a perseguição ao integralismo aqui no Ceará, assim, ter apenas uma pequena noção do que foi a perseguição ao integralismo aqui no Ceará, como foi efetuada, foi base de muita violência, de muita crueldade, como vocês puderam ver, constrangimentos, do integralista ter que despir sua camisa verde para o seu uniforme, para servir de pano para limpar fuzil, negaram água, negaram que a esposa de um companheiro desse uma rede para que ao menos pudesse estar de uma forma confortável, e eram homens que não eram criminosos não, porque se fosse criminoso tinha que se fuder mesmo, desculpa a palavra, mas é verdade. A questão eram pessoas que estavam trabalhando, tirando o seu próprio sustento, muitas e muitas vezes, para manter o movimento guerreiro que foi o movimento integralista e que sempre foi, que foi a ação integralista, que foi o PRP e que é a Frente Integralista Brasileira atualmente, Então, era um movimento que não ficava estendendo a mãozinha para político, não. Que tinha sua própria dignidade, que tinha seus intelectuais, que tinha seus próprios políticos, que tinha sua própria imprensa, não tinha ninguém vendido, não. Aí, essas pessoas eram tratadas pior do que marginal. Porque queria uma democracia séria no país, uma política séria no nosso país. Então, esse vídeo é dedicado esse trabalho, essa pesquisa de resgate da história de José Gertrudes, da família Gertrudes, que com certeza sofreu muito com a perda desse ente querido, certo? Esse vídeo é dedicado à memória desse grande mártir da revolução da causa integralista, da causa do Brasil, que foi José Gertrudes da Silva, e que Deus conforte sempre, que Deus sempre tenha a sua alma no reino dos céus, e que esteja também na milícia do além, junto com nossos grandes companheiros que outrora militaram nas gerações integralistas passadas, ok? O vídeo se estendeu bastante, aqueles que são mais avexados, mais apressados, peço até perdão por isso. Irei deixar o artigo e o vídeo passado sobre Maria de Jesus Melo na descrição e também no card. Mais uma vez agradeço a todos, sempre estarei aqui publicando, divulgando um pouco de nossa história para aqueles mais curiosos, companheiros, simpatizantes, pesquisadores, pessoas que têm interesse em saber um pouco de nossa história e compartilhar a nossa rica história, com lealdade aos fatos e à verdade. Belo Brasil, Anauê. Fiquem todos com Deus.